Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos a Deus de podermos estar mais uma vez na casa do Senhor. Jesus é maravilhoso, né? A Ele rendemos toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4. Eu não estou muito bem de saúde, irmãos. Desde sexta-feira começou. Não sei se é gripe forte, garganta muito arranhada, as dores no peito. Mas estamos aí para a glória de Deus. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Oremos mais uma vez. Ó Deus, mais uma vez nós te damos graças e levantamos as nossas vozes e pensamento diante de Ti, porque o Senhor é um Deus grandioso e muito misericordioso. O Teu amor nos constrange e nos traz para a Sua presença, para Te adorarmos, ó Deus, e para Te servirmos, ainda que somos debilitados e fracos, mas a Sua grande misericórdia é conosco. Portanto, ó Deus, não nos deixe sozinhos nesta noite, que o Espírito do Senhor possa nos encaminhar para dentro da Sua palavra, e o nosso coração possa fervilhar pela Sua palavra, e nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Seja conosco, que o Espírito do Senhor tome conta deste ambiente, e tudo seja feito para a glória do Seu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cristo Jesus, não eu. Cristo Jesus, não eu. Paulo, irmãos, ele escreveu a segunda carta dele aos Coríntios. Ele tinha acabado de passar uns anos atrás em Corinto. E Paulo, então, ele escreve a sua segunda carta para rebater os falsos mestres que estavam atuando dentro da igreja de Corinto. Ali havia alguns falsos mestres que estavam querendo dominar o rebanho de Deus. Então Paulo escreve esta carta e pede a Tito para enviá-la, e Paulo faz esta carta com mais severidade, mostrando para esses falsos mestres que ele tinha a autoridade de Deus para fazer o que ele vinha fazendo no seu ministério. Ele estava sendo muito perseguido pelos falsos apóstolos, tudo dentro da própria igreja. Os judaizantes, irmãos, o acusavam dele ter falsificado a palavra de Deus. Então ele mostrou para que
para estes falsos mestres, esses falsos judaizantes, que até mesmo o ministério de Cristo era maior do que o ministério de Moisés, porque os judaizantes estavam ali querendo implantar ainda costumes judaizantes, e dizendo que Paulo então tinha falsificado a palavra de Deus. Mas Paulo afirma para eles que o ministério de Cristo é maior do que o de Moisés. Tanto que no versículo de número 7 do capítulo 3, Paulo diz o seguinte: se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam nem fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Aí ele fala no versículo 8, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Paulo estava escrevendo para os irmãos em Corinto, que o ministério de Moisés, ainda que foi eficiente, que foi um grande ministério, que foi um poderoso ministério, e que ele foi fiel em toda a casa de Deus, mas Paulo explica para eles que a casa de Deus era a casa do Filho de Deus. E se ele era a casa do Filho de Deus, a qual ele teve toda a autoridade, o Filho de Deus era superior a ele. E ele diz que se o ministério transitório de Moisés, ele foi para a glória, muito mais terá em glória esse ministério que permanece. Porque o ministério de Cristo, ele começa e ele é eterno. O ministério de Moisés, ele acabou ali. E Paulo então afirma para eles que eles ainda tinham um problema de véu. Moisés, quando descia do monte, colocava o véu para eles não verem o rosto de Moisés. Então, eles ainda estavam com o véu do Antigo Testamento. Ele diz aqui, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por... Paulo faz uma analogia no versículo 14. O mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí Paulo diz, mas quando eles se converterem ao Senhor, então o véu vai se tirar. A incredulidade desses judaizantes que não estavam querendo compreender o sentido da nova aliança, o que Cristo veio implantar, Paulo disse que eles estavam com o coração endurecido e ainda estavam com o véu, não recebendo a palavra de Deus. Então Paulo vai mostrar para eles agora no capítulo de número 4 um evangelho glorioso, o evangelho que é diferente do que Moisés, do ministério de Moisés. Por isso Paulo fala no versículo 1, ele diz, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ele diz, não desfalecemos. Paulo, quando ele entra falando por isso ou portanto, ele está fazendo um termo de conclusão do que ele explicou nos capítulos anteriores, no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. A diferença do ministério da nova aliança com o ministério de Moisés. Paulo mostra para eles e começa a dizer para eles que debaixo de todas essas provações e de todas as dificuldades que Paulo estava passando, que eles precisavam ainda ser desvendados. Ou seja, eles precisavam tirar este véu de Moisés, do rosto de Moisés, o véu que Moisés usava, a analogia do véu de Moisés. Eles precisavam tirar do rosto deles para verem o ministério de Cristo, que é simplesmente superior. E Paulo mostra a força que para suportar essas provações, essas perseguições que eles estavam fazendo com o apóstolo Paulo, que no versículo de número 18 do capítulo 3, Paulo diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
esta era a força para suportar as provações do olhar desvendados para a face de Jesus Cristo. Ou seja, nós tiramos o véu de Moisés e olhamos a Jesus Cristo de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós não temos o véu de Moisés em nossa face, mas refletimos a glória do Senhor, a imagem do Senhor, devido a esse novo ministério. Paulo diz para eles, tendo este ministério aqui, irmãos, vem do grego diaconia, e essa palavra ministério significa um trabalho servil, servir a mesas. Os gregos, irmãos, eles não apreciavam esse tipo de trabalho, a diaconia, de servir a mesas, de um trabalho servil. Esse ministério, Paulo diz, ou o nosso ministério, aí Paulo fala, não se baseia na nossa adequação, porque este ministério é na vontade soberana e gloriosa do Espírito Santo. E esse ministério aqui, que Paulo está se referindo, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Este ministério, ele vem do Senhor. É uma palavra de serviço, de atender a igreja, de servir aos irmãos. Mas esse ministério, ele vem por causa da misericórdia do Senhor. Mas na vontade soberana e gloriosa do Espírito Santo de Deus. Paulo mostra para nós, irmãos, que somos salvos pela graça. Nós recebemos este ministério, mas a nossa carne que é podre, a nossa carne que é vaidosa, a nossa carne que quer ser adulada, receber louvor, aplausos e reconhecimento. Então Paulo diz que esse ministério é pela misericórdia de Deus. Ninguém merecia essa misericórdia, mas ele diz que Paulo veio para servir. Não importa para receber louvor, aplausos. Ele não veio para receber reconhecimento. Paulo não queria ser aplaudido pelos seus inimigos. Ele disse aqui que esse ministério, esse serviço de diaconia, ele é feito pela misericórdia e para a glória de Deus. Paulo, na verdade, irmãos, ele imitou o Senhor Jesus, que foi o verdadeiro diácono. Jesus disse, o Filho do Homem não veio servir, não veio para ser servido, mas para servir. O próprio Jesus tinha o serviço de diaconia. Ele veio servir aos homens que ele próprio criou. Ele veio atender a sua igreja, formular a sua igreja, fazer que ela crescesse. Jesus pregou aos homens mais humildes e mais simples, pregando a palavra de Deus, para que eles reconhecessem e chegassem ao plano da salvação. Jesus então foi o homem e o mestre que mais serviu entre os homens. Cristo Jesus, o grande mestre, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, o ministério de misericórdia. Quanto que nós devemos e temos que aprender com Paulo, aprender com o Senhor Jesus Cristo, por causa da vaidade do nosso coração. Achamos que fazemos coisas gloriosas, ou coisas pequenas que não queremos fazer, que não tem tanto destaque nas nossas vidas. Mas o serviço de diaconia, o serviço de atender os irmãos, o serviço de atender a igreja, é um serviço precioso diante de Deus. E para isso, todos nós temos este ministério, não só pastor, não só evangelista, irmãos, diáconos, presbíteros, não. Todos que são membros do corpo de Cristo têm o seu ministério de diaconia, servir a igreja. Não importa o serviço que vai fazer, não importa qual o seu ministério na igreja, ele precisa ser feito para a glória de Deus, com humildade, com simplicidade, servir com atenção as causas do Senhor, para que o reino de Deus cresça com saúde, saudável, para que haja harmonia na casa de Deus, para que haja unidade na casa de Deus, cada um fazendo a sua parte, servindo ao Senhor com alegria. Somos todos chamados para este ministério. O ministério, irmãos, ele não pode ser um fardo para você.
ele é um privilégio. O ministério é um privilégio que Deus te deu. É a misericórdia do Senhor, é a graça de Deus que o Senhor lhe deu para que você o servisse. Por isso Paulo disse: estamos engajados neste ministério pela misericórdia. Nós não merecíamos isso, mas recebemos por misericórdia. E Paulo diz o seguinte: por isso nunca desanimamos. Aqui está no texto, ele fala: tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A palavra aqui no original, irmãos, ele fala: nunca desfalecemos. Por que nós nunca desfalecemos? Por causa da misericórdia de Deus. Deus não te deu um cargo, um ministério e deixou você a léu da sorte, não. Ele tem misericórdia de você no seu cargo, no seu ministério, no corpo de Cristo. A pessoa que diz que faz parte do corpo de Cristo, irmãos, mas ele não está ativo, ele precisa abrir os teus olhos, porque ele vai ficando de escanteio, até que um dia ele vai lá para fora, não suporta mais. Ele precisa entender que o ministério de Cristo é pela misericórdia, pela graça de Deus. Ele veio para servir os irmãos, é um dom da misericórdia do Senhor. Então ele usa a palavra aqui, desfalecemos, ou seja, ekakel. Essa palavra ekakel, irmãos, ela é muito pesada, ou seja, você não é um covarde, você não vai perder a coragem, ou seja, você não vai ter um coração fraco, desmaiar, desanimar diante das lutas e diante das provações. Por isso que Paulo está falando, escrevendo aos irmãos em Corintos, dizendo para eles: apesar das provas que eu estou passando, das dificuldades que eu estou passando, nós temos este ministério. Porque ele fala também em nome de Tito, de Timóteo e dos seus auxiliares como Silas. Ele fala: nós não desfalecemos, nós nunca desanimamos. A igreja de Jesus Cristo na terra, irmãos, ela nunca é uma igreja desanimada, ela é uma igreja fervorosa, é uma igreja abençoada. Nesses 2000 anos de igreja neotestamentária, ela é uma igreja poderosa. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está sobre nós e nós nunca desanimamos. Às vezes ficamos fracos, às vezes vem um problema que nós enfrentamos aqui, mas nós sabemos em quem temos crido. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa palavra que Paulo usou aqui, ekakel, nunca desanimamos, significa desanimar em vista de provações e dificuldades. Não devemos largar a nossa função, quando vierem as dificuldades, as lutas. Não, devemos olhar para Cristo que nos chamou para este ministério segundo a sua misericórdia. Apesar das dificuldades que Paulo que ele enfrentou, a sua fé e o seu zelo não diminuiu. Apesar dos problemas, das lutas, Paulo chega a ponto de dizer aqui que quase ele morreu, sabe? O coração dele chegava a bater, palpitar. Mas mesmo assim ele não desfalece, ele entende que a misericórdia de Deus o chamou. Você entende que você foi chamado pela misericórdia? Você entende que você estava no mundo de trevas e Jesus te chamou e colocou no corpo dele para você ser ativo, ativa, e é pela misericórdia que você foi chamado? Porque você não poderia estar aqui, mas pela graça e pela misericórdia você está, e não é privilégio para qualquer um, porque Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus colocou e inseriu você no corpo dele para fazer a obra por graça e por misericórdia. Paulo usa esta palavra no versículo 1. No versículo 2, Paulo diz: antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. Vejam bem o que Paulo está dizendo, irmãos. Perdão. Paulo rejeita as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele pregou o seu evangelho honestamente. Paulo está dizendo: eu não adulterei,
eu não adulterei o evangelho. Ele não pregou um evangelho oculto ou corrompido, irmãos. Paulo não acomodou a sua mensagem ao público, a mensagem do evangelho. Não acomodou. Ele pregou o texto, a palavra de Deus, como foi dado a ele. Ele falou: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Muitos irmãos acrescentam as coisas de engenhosidade e sabedoria humana. Homens, como Paulo está se referindo aqui, que serve para os nossos dias de hoje, que o rebanho dele, a igreja que ele vê, ele não entende como é um rebanho de Cristo. Ele não entende que é o rebanho de Cristo, que o povo de Deus precisa ouvir a verdade do evangelho. Mas ele fala dele próprio, aquilo que ele vem do seu coração, da sua vida em particular, sabe? Eles acham que isso, irmãos, tornará o evangelho mais eficaz, ou vai dar uma audiência maior. Eles usam de engano, torcendo a palavra, e é tão sutil, porque o povo não quer mais ler Bíblia. O povo é enganado porque não lê Bíblia mais. Passam meses sem meditar nas Escrituras, e o que falam para eles, eles acham que é Bíblia. Quantos textos que se falam aí fora, que já virou costumes, mas não tem registros na Bíblia, e que muitos crentes acham que é versículo bíblico, irmãos. Esses homens falsificam a palavra de Deus. Qualquer um, irmãos, podia olhar para o evangelho e para o ministério de Paulo e ver nele a sua integridade e a sua pura verdade. Paulo, ele não tinha medo de falar a verdade. Ele não tinha vergonha de Jesus Cristo. Ele falava a verdade, as Escrituras, com sinceridade diante de Deus e também dos homens. Qualquer um que via Paulo pregando, sabia que ele vivia o que ele estava pregando, e que ele pregava também o que ele vivia, porque Jesus foi o nosso grande exemplo, porque os fariseus não viviam o que pregavam, e não pregavam o que viviam. Eles eram fariseus, eles eram hipócritas, e foram chamados de hipócritas. Quantos homens hipócritas que temos nos dias de hoje, na nossa época contemporânea, hipócritas no Instagram, no YouTube, milhares de hipócritas, mestres, falsos mestres hipócritas, não vivem o que pregam, não pregam o que vivem. São os verdadeiros fariseus, torcendo as Escrituras para enganar o povo. Isso, irmãos, aconteceu muitos séculos atrás. A Igreja Católica fazia isso. Ela não deixava que as Escrituras iam para a mão do povo, porque eles falavam o que eles queriam e manipulavam o povo. Por que os falsos mestres não querem que o povo conheça as Escrituras? Porque se eles conhecerem as Escrituras, eles vão dizer: isso é mentira que ele está falando. Porque quando você conhece a palavra, você vai dizer: epa, as Escrituras não diz assim. Por isso que nós devemos conhecer quem é o Cristo e a sua palavra, para nós não sermos enganados. O maior engano que as pessoas têm de suas vidas, não é porque o diabo os tentou, não é por causa das lutas e as provações contra Satanás, de forma alguma, é pela falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras. A falta de conhecimento, a falta de entendimento, de saber o que é doutrina, de saber o que é costume, de saber o que Deus quer para nós, é perigoso se nós não soubermos, e seremos enganados pelos homens, pelos falsos mestres, pelos falsos judaizantes. Não eram todos em Corinto, irmãos, que tinham caído na falácia desses falsos mestres lá em Corinto. Não, era uma minoria, mas essa minoria estava fazendo um barulho, e dessas minorias poderiam aumentar ainda
o grau de pessoas que poderiam seguir esses falsos mestres judaizantes. Mas a maioria ainda estava com o apóstolo Paulo, porque ele fundou essa igreja. Ele pregou a sua igreja. E Paulo sempre dava assistência em Corinto. Então a maioria ainda estava com o apóstolo Paulo. Mas ele então traz essa carta severa, ministrando para eles, para que eles entendam quem é o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho. Eles falaram que Paulo usou métodos dissimuladores. Eles falaram que Paulo não foi fiel à mensagem para conseguir o que queria. Eles falaram que Paulo adulterou a mensagem do evangelho. Veja, irmãos, se os falsos mestres diziam isso, é para nós entender que se o evangelho for adulterado e nós formos enganados, nós poderemos servir a Deus erroneamente, achando que estamos servindo ao Senhor, mas nós não estamos servindo. Por isso que existem muitas seitas, e elas todas surgiram de dentro das Escrituras. A maioria dessas seitas, todas elas, você pode ver que temos até o Alcorão Sagrado. Eles regularam a base deles para formar o Alcorão Sagrado nos muçulmanos, o islamismo. Então, as seitas heréticas, elas saem de dentro da verdade. Por isso que Paulo disse, nós não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Precisamos conhecer as Escrituras, amar as Escrituras, respeitar as Escrituras, porque se ela for adulterada e entrar no nosso coração, nós podemos achar que estamos servindo a Deus, e não estamos. Por isso Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Como que você vai conseguir tirar uma pessoa que há 30, 35 anos faz parte de uma igreja herética? 35 anos de vida, os filhos cresceram ali. Como que vai tirar a família, tirar todo mundo daquela igreja herética? Não vai trazer, irmãos, porque o que implanta no coração é muito difícil. Veja como as seitas crescem no mundo inteiro, deturpando o evangelho. Assim estavam esses judaizantes, esses filhos de Satanás, esses filhos das trevas, querendo atrapalhar o crescimento e desenvolvimento espiritual dos irmãos, lá no meio deles. É necessário então estar atento em relação à palavra de Deus. Interessante que no departamento de tesouro dos agentes da Casa da Moeda, né, irmão, são treinados para reconhecer as notas falsas, né? Mas interessante que eles estudam as verdadeiras. Muitos irmãos sabem disso. Para reconhecer as falsas, eles estudam a verdadeira. Então, para nós sabermos quem são os falsos, nós devemos saber o que é verdadeiro. Nós devemos saber o que é verdadeiro. Quando você conhece a verdade, o que é falso nunca vai te enganar. Não podemos brincar com isso, irmãos. Temos que estar atento a isso. Então Paulo sabia que tanto o seu ministério quanto a sua mensagem encontrava aprovação na consciência de cada homem, mesmo sem eles admitirem. Então Paulo pregou diante de Deus. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A consciência, todo homem, a consciência diante de Deus. Sabe, irmãos, a consciência dos homens é muito importante, mas mais e muito mais importante é saber o que se prega correto diante de Deus. Paulo sempre vai falar na sua carta aos Coríntios sobre a questão da consciência. A consciência está tranquila diante de Deus, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele pregou, daquilo que ele doutrinou nas suas viagens missionárias. E tudo que nós vamos fazer para Deus, nós temos que ter consciência que estamos fazendo para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle, não para a glória de homem. Hughes escreveu o seguinte: é para Deus que todo ministro do Evangelho é,
em última instância e eternamente responsável. Tamanha responsabilidade, irmãos. Nós lidamos com céu e inferno. Nós lidamos com a morte e a vida. As pessoas dependem disso aqui para sobreviverem, para terem a vida eterna. Os inimigos de Paulo diziam, vejam bem, ele sofre tanto porque Deus o castiga por sua infidelidade, porque Paulo sofria demais. Paulo sofria muito. E os judaizantes diziam, ele sofre, e Deus está castigando ele. Ele é infiel, está vendo? E dentro da igreja, viu como é que Paulo sofre? Padece necessidade, padece prova, está sofrendo. Isso pregando para os irmãos, é porque Deus está castigando ele. Que evangelho diabólico que se pregava dentro da igreja de Corinto, irmãos. Isso não era verdade. Ele deixou claro que não sofreu por ter sido um ministro infiel do evangelho. Mas Paulo mostrou que esses falsos mestres, irmãos, têm uma motivação errada, ou seja, uma astúcia, né? E a mensagem errada, ou seja, a manipulação. Então eles são astutos e manipulam também a palavra de Deus, porque é a ferramenta utilizável. Hoje nós vemos aí escola de profetas. Eles vão ensinar como você vai profetizar. Vão te ensinar como você vai ser um profeta. Escolas de profetas. Vamos a escola de transferência de unção. Agora, aonde está isso na Bíblia? Como que você vai conseguir estudando para ser um profeta? Aonde está registrado isso? Como que vai ser transferido a unção para a sua vida? Aonde que você vai conseguir isso? Os enganos são tantos, irmãos, porque eles passam semanas estudando essas coisas, e isso não é de graça, é 500, 800, 1.500 reais por dia, por cada pessoa, às vezes, que vão participar dessas escolas. É a maldição do evangelho que está sendo pregando, e gente com nome, gente com autoridade, pessoas que já têm nome na mídia, pessoas que têm conhecimento profundo de coisas aí, que se dizem que sabem demais, sabe? E são os sabichões, os falsos mestres, irmãos, enganadores, querendo dinheiro, fama, glória, poder, aplausos. O evangelho de Cristo não é isso. O evangelho de Cristo é santo, puro, verdadeiro, humilde, sofredor, como Jesus foi. Esse é o evangelho de Cristo, sem manipulação, sem astúcia, sem maldade para com o povo, irmãos, simples para com o povo. Esse é o verdadeiro evangelho. Os verdadeiros mestres são reconhecidos pela verdadeira motivação e pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, por causa disso, Paulo, nessa carta severa, ele diz então que esse evangelho não foi respondido. O evangelho de Cristo não foi respondido por eles, foi encoberto aos corações deles. Por isso Paulo fala isso no versículo 3 e no versículo 4. Ele diz no versículo 3: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Veja que o evangelho, ele é encoberto para os perdidos. Jesus disse, irmãos, que a porta é pequena e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que a encontrem. O caminho para o céu é apertado, a porta é pequena. Só irão para olhar para o rosto de Cristo aqueles que a cegueira espiritual foi verdadeiramente removida, tirada a cegueira espiritual. Aqueles que criticam a pregação como irrelevante, ofensiva e ineficaz, Paulo deu resposta: para os que se perdem estão encobertos. Essa questão de falar a Bíblia como ela é, mensagens expositivas, isso aí é coisa do passado. A nova teologia, a new teologia, né? Isso aí é coisa do passado, mas é o que Paulo está dizendo. Mas ainda se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, porque para muitos cristãos, toda igreja é igreja, qualquer igreja é igreja. Não estou falando isso, irmãos, de ímpio.
mas pessoas que estão dentro da igreja. O Deus é um só, cristãos que estão dentro da igreja. E acha que toda igreja é igreja, e às vezes eles estão dentro da igreja, mas o evangelho para eles está encoberto. O evangelho da cruz, o evangelho de sangue, o evangelho que liberta, eles não conseguem ver o rosto de Cristo, não conseguem entender a mensagem da cruz verdadeira. Porque para eles isso aqui é ofensivo. Não se pode pregar mais contra o pecado. Não se pode falar dentro da igreja sobre o inferno, que as pessoas vão para o inferno. Não se pode hoje você refutar uma pessoa pelas escrituras, porque elas se ofendem e vão para casa ofendidas, porque o evangelho disse que elas estão em pecado e precisam se consertar. Esse tipo de evangelho não tem interesse nele. É isso que esses falsos mestres dizem. E muitos cristãos não têm interesse nas escrituras, porque estão cegos espiritualmente. E Paulo vai provar isso. O homem caído, irmão, morto em seus pecados, espiritualmente cego, são os que rejeitam o evangelho. Não estamos falando aqui de pessoas ímpias lá fora, não, porque esses já estão perdidos. Esses já estão condenados, mas os que estão dentro da casa de Deus, com a palavra de Deus na mão, e indo sendo condenado. Por isso Paulo fala aqui no versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho não chega até eles, irmãos, porque o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não consegue compreender, acha que você é louco, acha que você é doida. Quantos anos você serve a Deus? Quantos anos você vem para a igreja? Todos os domingos, é de dia, de manhã, à noite, é quarta e não sei o que, é uma campanha que tem. Para eles você é louca. Então o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, e parece loucura para eles. Então os homens, irmãos, eles amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. O diabo cegou o entendimento, a mente. É na mente que o diabo cega o entendimento. A falta de esclarecimento, ele tira, mas nem por isso o diabo é o culpado. É a própria pessoa que é culpada. A culpa é do próprio ser humano. O diabo está ali para ajudar, para dar uma forcinha, né? Ele está ali para atrapalhar a vida daqueles que não querem o verdadeiro evangelho. Mas aqui o texto é claro, o Deus, com D minúsculo, que comanda este século, esta era, cegou o entendimento. O evangelho não entra mais. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que o evangelho não entra mais. Ficou endurecido o coração, acha que sabe demais, não quer saber mais disso, acha que já servem a Deus do jeito deles, não mais reconhece o discernimento do verdadeiro evangelho. Então eles estão cegos sistematicamente, sabe? Porque o Deus deste século, irmãos, é Satanás. Ele controla as ideologias, opiniões, filosofia, psicologia, educação, sociologia, ética, economia, política, tudo ele tem envolvimento em todas as áreas da vida. Mas a sua maior influência seja na religião falsa. Na religião falsa, a maior influência de Satanás, irmãos. Porque na verdade ele não é um Deus, mas ele é criado, então ele não é Deus. Mas aqueles que o seguem, eles são iludidos e servem a Satanás como se ele fosse um Deus. Há pessoas que até mesmo pedem a Satanás porque não conhecem o verdadeiro Deus. Então Satanás criou todas essas falsas religiões, esses falsos deuses que vão infiltrando dentro das igrejas também. E tem uma influência maciça, irmãos, e generalizada sobre a população. Elas estão dominadas por Satanás, pelo Deus desse século. Jesus, quando antes de ser levado à cruz, ele falou: eia, vamos levantar daqui, porque o príncipe deste mundo se aproxima. Satanás é o príncipe deste mundo. Ele ilude o não regenerado para que não veja a luz do evangelho. O incrédulo anda de acordo com o curso deste mundo.
Por isso, Paulo escreveu em Efésios 2:2: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, o segundo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os homens incrédulos, eles estão de acordo com o curso deste mundo. O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o papel de Satanás é fazer o quê? É manter as pessoas longe de Cristo e do Evangelho. O maligno também não pode impedir totalmente o homem de chegar a Deus, porque Deus é soberano. A agenda de Satanás inclui todo o mal levado ao coração humano, irmãos: crime, ódio, rancor, raiva, injustiça, imoralidade, os conflitos nas nações. Então ele cria todo este sistema mundano e inflama a todos. Essa força maligna, diabólica, que nós estamos vendo no mundo, vem do Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Sendo assim, irmãos, somente Deus pode acender a luz do Evangelho no coração do homem. O pecador precisa se converter. Ele precisa abrir os olhos dele com o seu entendimento, para ele começar a admirar Cristo. Quando ele sai das trevas, ele vê a glória de Cristo, ele começa a admirar, ele fica encantado, ele fica maravilhado, cai prostrados, de boca no pó, porque a imagem de Cristo reflete sobre ele, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Espírito Santo vai lutando contra o diabo na mentalidade das pessoas. Por isso nós pregamos e precisamos pregar o Evangelho. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque o único que pode libertar a mentalidade humana das garras do diabo é o Evangelho. Não tem psicologia, não tem nada nesta terra que pode ser comparado ao Evangelho. Por isso esse Evangelho, ele é glorioso, irmãos. Mas esse Evangelho, ele está num grande tesouro em vasos de barro, não em vasos de ouro, de prata ou de bronze. Então, Paulo fala que esse Evangelho, ele é representado por Cristo, no versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo revela a partir deste verso, como ele está focado em servir aos irmãos. Ele fala, Cristo e não eu. Nós pregamos a Cristo, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. O privilégio imensurável de pregar o Evangelho de Jesus pode levar alguns a tornar-se orgulhoso e prepotente. Os falsos apóstolos acusavam Paulo que ele pregava por motivos egoístas. A pessoa tem o poder para pregar o Evangelho, e mesmo assim ele é egoísta e prepotente. E mesmo assim ele quer mostrar para os próprios irmãos, para a mídia onde ele prega, que ele é o tal. Por isso Paulo está dizendo, mas nós não pregamos a nós mesmos. Teve um que se envolveu com cocaína, com uma das drogas mais pesadas que houve aí, a ponto de pregar até drogado. Ele caiu, passou nessas fases tão difíceis. Agora ele vem como leão que vai rugir. Agora voltou o fulano de tal, aquele que a 2 quilômetros de distância está expulsando o diabo. E essas bobazeiras, essas bobagens que não edifica, que não fortalece, vai entrando no coração dos crentes. Mas Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Posteriormente Paulo escreveu, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, Paulo disse, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Vejam, irmãos, que Paulo está mostrando aqui pelo Espírito de Deus,
que estes homens que louvam a si mesmo, que pregam a si mesmo, eles não têm conhecimento de Cristo, falam de Cristo, falam a palavra, falam que é da igreja, mas não têm conhecimento de Cristo, eles são sem entendimento. Em 2 Coríntios 10:12, a carta de Paulo aos 2 Coríntios, ela vai estar o tempo todo refutando os falsos mestres. Então nós pregadores não podemos ser arrogantes, orgulhosos, autoconfiantes, desafiar o mundo, desafiar as pessoas com a sua capacidade filosófica, do seu entendimento que ele estudou por ele mesmo, mas não usando as Escrituras. Tem que ser usada a palavra de Deus, e com humildade e por misericórdia que Deus nos deu. Porque Paulo se gloriava em suas fraquezas, para que o poder de Cristo habitasse nele. Mas quem quer ser fraco hoje? Quem quer descer para ser fraco? Os homens não querem ser fracos. Eles querem andar alinhados, eles querem ser compatíveis com a sociedade, eles querem mostrar que eles são tal, porque este evangelhozinho aí não vale de nada. Eles vão falar o que eles acham de si mesmo. Paulo os refuta grandemente. Então nós devemos proclamar: Jesus Cristo é Senhor e Salvador. As pessoas precisam entender que Jesus Cristo é Senhor, Ele é Salvador, Ele liberta o mais vil pecador. As pessoas precisam entender quem é Jesus, porque Ele veio, e o que Ele veio fazer, e o que Ele faz na vida do homem, que só Jesus pode transformar, que palavras de homem, filosofia humana, não pode salvar, pregando a si mesmo, não vai trazer o pecador para Cristo, pelo contrário, vai afugentar com seu cheiro de carne. Mas Jesus Cristo é o Espírito de glória, é o Espírito de louvor, é o Espírito de gratidão a Deus, pelo que Ele fez na cruz, para libertar o mais vil pecador. Mas infelizmente, muitos gostam quando o pregador prega a si mesmo. Nossa, como que ele fala bem, como que ele é carismático, prega de si mesmo, sabe? Não mostra a Bíblia, não vive a Bíblia, porque parece divertido, revelador, ou algo íntimo. É tentador porque as pessoas reagem a esse tipo de mensagem. É isso que eu queria ouvir. Como que falou comigo? Nossa, é porque você é maravilhoso, é porque você é glorioso. Nossa, você é a imagem, a semelhança de Deus, e você nasceu para crescer, para desenvolver, para que você tenha uma vida frutífera. Desenvolva em nome de Jesus, cresça, você vai virar uma potência neste mundo, você vai explodir. E as pessoas gostam disso. Nossa, eu estou satisfeita. Aí vai para os shopping, vai para as praias, vai para os passeios, com o ego todo inflado. A hora que desinflama lá no céu, lá nos infernos, volta novamente para inchar o seu ego, cobiçado pelo inferno e por Satanás. O evangelho que desgraça a vida dos outros. O evangelho que está arruinando as famílias, que está arruinando os pastores. Nunca vi, segundo as estatísticas, tanto casamentos destruídos nesses últimos dias por causa desse tipo de evangelho. Pastores que têm 2, 3, 4 mulheres, 4, 5 casamentos, gente grande, milionárias, que ganham milhões por mês, por causa do falso evangelho. Mas as pessoas gostam, porque tem aparência, porque anda de carro bonito, porque tem casa bonita, porque tem roupas de marca, porque tem aparência, tem milhões de seguidores.